Meus amados e queridos irmãos, com bastante alegria e considerável satisfação que eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Amém! Antes de fazer uso daquilo que nos fora facultado nessa noite, eu quero externar minha alegria de estar convosco pela primeira vez na ocasião do Abala Pecém, que está sendo realizado pela Igreja Assembleia de Deus Poder em Chamas, a mesma situada no Pecém, presidida pelo nosso nobre amigo pastor Carlos, que na direção de Deus nos formular esse honroso convite. Deus abençoe a vida do mesmo, prazer conhecê-lo pessoalmente, e que Deus continue dando graça para conduzir esse rebanho que está em vossa incumbência. Nessa saudação eu faço extensiva as minhas considerações a todo o seleto corpo de obreiros que sombram para o crescimento e para o desenvolvimento dessa obra, os que estão na nave do templo e os que estão aqui em minha retaguarda. Que Deus abençoe o ministério dos senhores, que Deus possa continuar sendo com cada um, no nome de Jesus. Comigo está a minha acompanhada esposa, a irmã Joana, meu filho Moisés e a minha sobrinha Larissa. Quero pedir desde já aos irmãos perdão, o pneu do meu carro furou e a gente teve que trocar o pneu da estrada, mas graças a Deus nós chegamos aqui, e os empecilhos caíram por terra, Deus irá falar conosco e irá nos agraciar com a sua presença. E nessa oportunidade eu quero convidá-los a abrir o seu exemplar bíblico no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, para a nossa breve meditação. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 25, para a nossa breve meditação. Se você observar que alguma pessoa que está ao seu lado não trouxe o exemplar bíblico, junte-se a ele, junte-se a ela, em ambos nós vamos pensar aqui um pouco acerca de Mateus capítulo 25. Enquanto os irmãos localizam o texto bíblico, eu quero avisar os irmãos que ao término desta abertura, a minha esposa, a irmã Joana, ela vai estar lá fora com nossos materiais à disposição dos irmãos. Tem Bíblia com harpa, tem Bíblia para criança, tem gravatas, tem várias Bíblias lá fora, público jovem, para todo o padronizado aos irmãos. Então procure a irmã Joana lá fora e adquira um material para abençoar. Quantos acharam, digam amém. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas, ou em outras traduções, insensatas, ou em outras versões, nércias. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas e também em suas vasilhas. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, qual horário? Ouviu-se um clamor, ou em outras traduções, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, sai-lhe ao seu encontro. E aqueles que têm assento, o tome por gentileza.
Os que me ouvem digam amém. Senhoras e senhores, maximize a sua atenção para mim, por favor. Eu serei breve, eu serei objetivo e eu serei sucinto em minha participação. Senhoras e senhores, o texto que ora lemos, ele narra-nos um dos episódios mais lindos e excepcionais da literatura neotestamentária. Esse texto, ele está inserido num dos evangelhos sinóticos da Bíblia Sagrada, a saber, Mateus, Marcos e Lucas. São os três evangelhos sinóticos que compõem a literatura neotestamentária. Todavia, o texto que convida os senhores e senhoras para pensar traz como autor o homem cujo a Bíblia o chama de Mateus. Todavia, Mateus outrora se chamava-se Levi. E Levi, uma vez chamado por Jesus, deixou de ser chamado de Levi e agora tornou a ser chamado por Mateus. E se nós observarmos o capítulo 25 de Mateus de uma forma minuciosa, nós perceberemos que esse capítulo está inserido nada mais e nada menos do que 3 parábolas. Quantas parábolas? A primeira parábola inserida no capítulo 25 de Mateus é a parábola das 10 virgens. A segunda parábola inserida no capítulo 25 de Mateus é a parábola dos 10 talentos. E a terceira e última parábola inserida no capítulo 25 de Mateus é a parábola do juízo final, ou em outras traduções, do julgamento final. Nessa noite, eu não quero me deter no que se tange à parábola dos 10 talentos, não. Nessa noite eu não quero me deter no que se tange à parábola do juízo final, também não. Mas nessa noite eu quero me deter no que se tange à parábola das 10 virgens. E com a ajuda do Espírito Santo, eu quero aqui exaurir algumas lições para a igreja odierna, para a igreja atual, que está esperando a vinda eminente daquele que irá voltar e que irá arrebatar a igreja dessa terra. Sim, Jesus está voltando. Se isso não for incômodo à sua pessoa, comunique-se com quem está ao seu lado com muita veemência, com muito temor e tremor. Diga para ele: Jesus está voltando. Diga: se prepare, que a trombeta vai tocar, e quem subir é festa, e quem ficar é só lamento. Quantos estão ansiosos para ouvir o soar da trombeta? Levante uma das mãos acima, abre a tua boca, faz barulho de glória, só quem acredita. Pois bem, senhoras e senhores, nota-se que o capítulo 25 de Mateus é uma analogia ao casamento judaico com o arrebatamento da igreja. Eu vou repetir, não é porque os irmãos não entenderam, não é isso, mas é para sua memorização. O capítulo 25 de Mateus é uma analogia ao casamento judaico com o arrebatamento da igreja. E observem que essa parábola, ela foi contada por Jesus, mas chegou aos nossos dias por intermédio do evangelista Mateus. E o evangelista Mateus, ele vai trazer aqui em pauta que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? Eu tive estudando, eu tive prescutando acerca do número 10 na Bíblia. Eu descobri que o número 10 na numerologia bíblica significa nada mais e nada menos que o número da perfeição divina do homem.
Pois se você olhar para as suas mãos e se você olhar para os seus pés, existem 10 dedos. Então isso subtende-se que você é a perfeição divina de Deus. Mas se nós sairmos da ciência, se nós sairmos do secular e entrarmos nas páginas seletivas, nós iremos observar que o número 10 está presente na Bíblia Sagrada. Prove-me, pregador. Vou provar. Você lembra quando o faraó endureceu o coração? Deus enviou um missionário chamado Moisés e disse: vai lá, entrega a mensagem. O missionário Moisés entregou a mensagem. O faraó endurece o coração. Moisés retorna trazendo relatório, e Deus diz: pois Moisés, agora a peleja não é tua, mas agora a peleja é minha. Aí Deus entrou lá dentro do Egito e enviou 10 pragas para o Egito. Depois desse episódio, Deus vai levar Moisés para o Monte Sinai, e em cima do Monte Sinai, Deus vai dar para Moisés 10 mandamentos, para escrever uma tábua de pedra. Eu posso citar aqui o livro das mulheres da Bíblia, chamada Ruth, capítulo 4, versículo 8, que fala acerca dos 10 anciões. Por que não citar aqui Lucas capítulo 15, versículo 8, que conta-nos acerca daquela parábola daquela mulher que tinha 10 dracmas e, perdendo uma, buscou diligentemente para completar o ciclo. Enfim, eu poderia aqui gastar o tempo que me for oportuno fazendo citações do que se tange ao número 10 na Bíblia Sagrada, mas eu não quero me deter a isso, até porque o tempo é curto e eu quero entregar o que Deus colocara no meu coração. Eu não quero me deter a isso. Enfim, o número 10 é o número da perfeição divina do homem. Mas observem que o assunto vai funilando, e Moisés, ou melhor, o Mateus vai dizendo: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas. A expressão tomando vem do original de algo que é palpável, ou seja, as 10 virgens vão pegar as lâmpadas nas mãos, e a Bíblia diz que elas saíram. Repita essa expressão: saíram. Todavia eu descobri que antes delas saírem, elas acenderam as lâmpadas. Mas o interessante salientar nessa noite é que o texto está trazendo em pauta que as 10 pegaram as lâmpadas nas mãos e saíram. Mas a pergunta que não quer calar é: saíram da onde? Porque a Bíblia não faz menção do lugar, geograficamente falando, que as 10 estavam reunidas. A Bíblia só faz menção da dinâmica, da atividade. Qual é a dinâmica? Saíram, mas não indica o local geograficamente falando. É como se eu usasse a expressão: o pastor Carlos, permita-me citar seu nome, já saiu. Dinâmica, atividade. E alguém diz: saiu da onde? Aí eu vou dizer o local: da igreja, de casa, do trabalho. Mas nota-se que o texto não traz em pauta de onde as 10 saíram. E só quem quer saber, diga amém. Eu descobri que as 10 estavam reunidas dentro da casa. Observe que dentro da casa elas estão unidas e reunidas. Por quê? Porque a gente pode estar no ambiente reunidos, mas não unidos. E Deus está dizendo: primeiro, nós temos que estar no ambiente reunidos e unidos. Elas estão dentro da casa. E segura essa e leva para casa. Casa na Bíblia é uma figura de linguagem da igreja. Por que, pregador? Porque é na casa onde nós se reunimos, é na casa onde nós se agrupamos, é na casa onde nós glorificamos, é na casa onde nós bendizemos, é na casa onde somos restaurados.
casa, elas vão pegar as lâmpadas nas mãos, vão acendê-las, e o texto diz que elas saíram. Mas observem que elas estão acendendo as lâmpadas nas mãos e vão sair. Para quê, pregador? Para iluminar lá fora, pois o horário da parábola era a meia-noite. Qual é o horário? Vocês estão aqui ainda, gente? Qual é o horário? E nota-se que naquela época não existia esse órgão chamado Coelce. Naquela época não existia essa tecnologia. Naquela época era na base da candeia, lamparina, lampião. Então era necessário acender as lâmpadas dentro da casa, igreja, para iluminar lá fora. Eu posso aplicar, eu posso aplicar, eu posso aplicar. Do que adianta viver uma vida acesa aqui dentro e viver uma vida apagada lá fora? Deus está dizendo: hoje é noite de acender aquilo que está apagado na tua vida. E só quem acredita que nessa abertura Jeová Jireh vai te acender. Levanta a tua mão para cima aí, abre a tua boca, faz barulho de glória. A casa é o único lugar que acende aquilo que está apagado. Sim, pregador, me prove, eu vou provar. Outrora você vivenciou, aleluia, uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente diferente do Evangelho, e você tentou lá fora acender de vários métodos, de várias formas, mas essas tentativas todas foram frustradas. Quem sabe você outrora foi no forró, dançou, suou, e a lâmpada continuou apagada. Aí você foi no reggae, colocou pulseira no pulso, pulseira no tornozelo, botou tua boina, encheu a mente de fumaça, e a lâmpada continuou apagada. Aí você foi pular fortal em carnaval, sujou de goma, e a lâmpada continuou apagada. Aí alguém disse: vamos lá na Poder em Chama, porque lá tem um homem que é especialista em acender lâmpada apagada. Quem foi aceso por ele aqui? Eu fui. Olha lá, quem foi aceso? Quem foi aceso? Quem foi levar Sarabacô de Baraga? Só quem foi aceso por ele, levante a mão direita, levante a mão esquerda, dá o maior brado de glória na segunda-feira, porque ele te acendeu. Elevar a súria, ele te acendeu. Quando muitos queriam te ver apagado, ele te deu um brilho. Quando muitos queriam te ver ofuscado, ele te deu uma perspectiva de vida. Quantos muitos lá fora botaram um ponto final na sua história. Sim, a casa é o único lugar que acende aquilo que está apagado. E tem gente que só vai acender depois que perder. Sim, vou repetir. Tem gente que só vai acender depois que perder. Pregador, isso não está na Bíblia. Lucas 15:8. A mulher só acendeu a candeia depois que perdeu. Então acha duas pessoas aí, diga: tem gente que vai acender. Não, desse jeito nem vai. Diga aí: tem gente que só vai acender depois que perder. Diga aí: mas Deus está te convidando para acender hoje. Hoje que você perca. Quem vai acender? Quem vai acender? Quem vai
é que ela acendeu a candeia para visualizar a dracma. Mas quando ela acendeu a candeia, a primeira coisa que ela viu não foi a dracma. Por que, pregador? Porque quando eu acendo a candeia, eu não vejo o que eu quero, mas Deus me mostra o que eu preciso ver na casa. E o que foi que ela viu? A sujeira dentro da casa. Se você não tem glória, pede emprestado quem está do teu lado. Pregador, por que ela visualizou a sujeira? Simples, porque o texto informa que ela vai pegar e se utilizar de uma vassoura. E a vassoura é um instrumento de limpeza que todos nós usamos com a finalidade de limpar e manter o ambiente limpo. Pergunta objetiva: os senhores e senhoras presentes vão se utilizar de uma vassoura para varrer uma casa que já está limpa? Não, a gente só vai varrer uma casa que está. Então observem que Deus não estava querendo mostrar a dracma, mas Deus estava querendo mostrar a sujeira. E pega essa e leva para casa. Sujeira não se joga para debaixo do tapete. Sujeira varre e se joga para fora. Acha duas pessoas aí, diga aí, pode até esconder a sujeira. Diga, eu quero ver. Apagou alguns valores, alguns setores da tua vida. Quem sabe você não é mais aquele como antes. Quem sabe a chama não arde como antes. Quem sabe você não sente a presença de Deus como antes. Aí precisa ser algo robótico, algo mecanizado. Pega na mão, levanta a mão, abre a boca, glorifica, dá um glória aí, reage. E Deus está dizendo, mas se a casa tiver acesa, aleluia, vai motivar até quem está apagado do teu lado a acender. Diga para essa pessoa do lado aí, Deus quer te ver aceso.
acender. Sabe por que tem gente que se incomoda da forma que tu canta, da forma que tu prega, da forma que você se traja, da forma que Deus te usa? É porque você é uma lâmpada e uma tocha acesa. E ministério apagado não incomoda ninguém. Chamada apagada não incomoda ninguém. Se o teu ministério e a tua chamada não incomoda ninguém, vai orar e se preocupa. Mas se tem gente incomodada, tem gente se levantando, continua que tu está no caminho certo. Continua, tem que crer. Que acende aquilo que está. O pregador, qual é a finalidade de acender a lâmpada? Para que acender a lâmpada? Qual é a finalidade? Qual é a utilidade? Quem quer saber, diga amém. Eu tive estudando, eu tive pré-escutando e eu descobri que, segundo a cultura judaica da época, quando se contemplava uma casa com a lâmpada acesa, isso subentendia que essa casa estava ocupada e que dentro dela já havia morador dentro dela. Segura. Logo, quando se contemplava uma casa com a lâmpada apagada, isso subentendia que essa casa estava desocupada e que dentro dela não havia morador dentro dela. Logo, quando o ladrão contemplava de longe a casa com a lâmpada apagada, ele se aproximava dela, saqueava e roubava tudo que tinha dentro dela. Por que, pregador? Porque casa com a lâmpada apagada atrai o ladrão, mas casa com a lâmpada acesa o ladrão não entra. Segura. A pergunta é: quem é o ladrão na Bíblia? João 10 vem para matar. Só que Paulo, escrevendo nas cartas aos Coríntios, ele vai dizer que a casa, a morada, o templo, a habitação do Espírito Santo é eu e você. Logo, fazendo aqui uma exegese, nós temos que, se a nossa casa, não física, mas espiritual, estiver acesa, o ladrão olha